Imagine um homem simples, um pastor de ovelhas e cultivador de figueiras, vivendo em uma vila pequena e tranquila. Ele não tinha títulos, não era um estudioso das Escrituras, nem alguém conhecido entre os grandes de sua época. Mas, de repente, esse homem comum é chamado por Deus para uma missão extraordinária: enfrentar reis e líderes religiosos, denunciar injustiças e anunciar um juízo divino que ninguém queria ouvir. Esse é Amós, um profeta que veio do anonimato de Tecoa para se tornar uma das vozes mais poderosas e desafiadoras da história bíblica. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Amós nasceu em Tecoa, uma vila sossegada no coração de Judá. O cenário ao redor era de campos vastos, colinas douradas sob o sol escaldante e figueiras que balançavam preguiçosamente com o vento. Era uma terra de pastores, acostumada ao ritmo simples da vida no campo. Naquele pedaço quase esquecido do mundo, ninguém imaginaria que ali crescia um homem destinado a ser uma das vozes mais desafiadoras de seu tempo. Desde cedo, Amós viveu uma rotina que parecia imutável. Ele cuidava das ovelhas de sua família, guiando os rebanhos pelas encostas, sempre atento aos perigos. Quando não estava no campo, dedicava-se ao cultivo das figueiras, especialmente os sicômoros, árvores que exigiam um trabalho meticuloso para dar frutos. O jovem Amós, de mãos calejadas e olhar perspicaz, aprendeu a ouvir o som da natureza e a entender seus sinais. Quem o visse não enxergaria nada além de um pastor comum, talvez até um pouco recluso, distante das grandes cidades e de suas confusões. Mas havia algo especial em Amós, mesmo que ele ainda não soubesse. Seus olhos carregavam uma inquietação, uma percepção aguda das injustiças que, às vezes, alcançavam até os cantos mais remotos de Tecoa. Quando ouvia as histórias que viajantes traziam sobre Samaria e suas riquezas, sobre a opressão dos pobres e a ganância dos ricos, sentia algo diferente, uma indignação que não o deixava em paz. Enquanto o mundo seguia seu curso, uma voz maior, silenciosa, mas inconfundível, começava a se formar dentro dele. Era como se o vento que soprava sobre as colinas levasse consigo um sussurro divino, um chamado que ele ainda não entendia plenamente. Até que um dia, aquele silêncio foi rompido, e de uma maneira que Amós jamais imaginaria. Aquele dia parecia igual a todos os outros. O sol nascia devagar no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto Amós guiava seu rebanho pelas encostas. O som dos sinos das ovelhas misturava-se ao farfalhar das folhas e ao canto tímido dos pássaros. Tudo parecia tão calmo, tão previsível, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a trajetória daquele homem. Foi enquanto estava sozinho, observando as ovelhas pastarem, que Amós sentiu o chamado. Não era uma voz comum, dessas que a gente ouve e responde com palavras. Era mais como um peso no coração, um calor que subia pela espinha e parecia preencher todo o seu ser. Era como se o vento que soprava por entre as árvores estivesse carregado de algo além do simples ar, uma presença, uma urgência. Amós, que nunca havia se considerado especial, percebeu que Deus estava falando com ele. Deus não o chamou para uma tarefa pequena. Ele, um homem simples, acostumado ao silêncio dos campos e ao trabalho com as mãos, foi enviado para falar em nome do próprio Criador. E não seria uma mensagem fácil. Amós deveria ir ao reino de Israel, ao norte, e enfrentar os poderosos com palavras duras. Ele deveria denunciar as injustiças, a ganância e a corrupção que reinavam ali. Imagine o peso dessa missão. Um pastor anônimo sem títulos ou status, sendo enviado para confrontar reis e sacerdotes. Amós sabia que seria um caminho difícil. Ele não tinha preparo, nem eloquência. Sou apenas um boiadeiro, talvez tenha pensado.
mas não havia espaço para recusar. Quando Deus chama, mesmo o mais simples dos homens é capaz de grandes coisas. Amós deixou para trás os campos de Tecoa e começou sua jornada rumo ao norte, sem saber exatamente o que encontraria. O reino de Israel o aguardava, próspero por fora, mas podre por dentro. E Amós carregava a mensagem que seria como um trovão a romper o falso silêncio daquele lugar. A estrada para o reino de Israel era longa e cheia de incertezas. Amós caminhava, levando consigo apenas o necessário: seu cajado, a experiência acumulada nos campos e a convicção de que estava obedecendo ao chamado de Deus. À medida que se aproximava, os relatos sobre Israel se tornavam mais claros e inquietantes. O reino era próspero, mais do que Judá poderia imaginar. As cidades estavam cheias de palácios luxuosos, mercados movimentados e festas grandiosas. Mas por trás desse brilho aparente, Amós ouvia histórias de opressão, corrupção e uma religião vazia, que servia mais como espetáculo do que como devoção. Quando chegou, o contraste o impressionou. Samaria, a capital, brilhava com a ostentação dos ricos. As ruas principais eram um desfile de tecidos finos, joias cintilantes e risos de quem parecia ter tudo. Mas bastava desviar o olhar para os becos mais escondidos e se veria outra realidade. Pobres, esmagados pela miséria, escravos sobrecarregados de trabalho e crianças famintas. Amós não precisou de muito tempo para perceber o que estava errado. Os ricos viviam como se nada pudesse tocá-los, aproveitando-se do trabalho duro dos menos favorecidos. A justiça, que deveria ser um direito de todos, havia se transformado em um privilégio de poucos. A religião, que deveria ser o alicerce moral do povo, era uma farsa. Os altares estavam cheios de ofertas caras, mas os corações estavam vazios de arrependimento. O povo de Israel tinha se afastado de Deus, trocando a verdadeira adoração por rituais pomposos e convenientes. Amós via isso tudo e sentia que sua mensagem não seria apenas difícil de ouvir, seria como uma lâmina cortante exposta diante de um povo que preferia fechar os olhos. Enquanto caminhava pelas ruas de Samaria, ouvindo o burburinho das feiras e os cânticos que vinham dos templos, Amós sabia que seu momento estava chegando. Ele não sabia exatamente como ou quando começaria, mas uma coisa era certa: sua voz, carregada de verdade, logo ecoaria como um trovão nos palácios e praças daquele reino próspero, mas moralmente doente. A oportunidade de falar chegou mais rápido do que Amós esperava. Ele estava em Samaria, cercado pela opulência da cidade, quando começou a proclamar sua mensagem. Não havia cerimônias, nem preparativos elaborados. Amós simplesmente ergueu a voz e foi como se o próprio céu rugisse. Ele começou com palavras que ninguém podia ignorar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Era como um trovão cortando o ar. Quem passava parou para ouvir, mais por curiosidade do que por reverência. Afinal, quem era aquele homem vestido como um pastor, ousando falar com tanta autoridade? As palavras de Amós eram diretas, sem rodeios. Ele falou sobre as nações vizinhas, condenando suas injustiças e crueldades. O povo de Israel ouviu com certa satisfação, porque parecia que ele estava atacando os inimigos deles. Mas então, como o rugido de um leão mudando de direção, Amós apontou o dedo para Israel. Sua voz se tornou ainda mais intensa, mais urgente. Ele começou a denunciar os ricos que exploravam os pobres, os líderes que transformavam a justiça em uma mercadoria, os sacerdotes que faziam da religião um teatro. Vocês que esmagam os pobres e pedem tributos de grãos, construíram casas luxuosas, mas não viverão nelas. Plantarão vinhedos belos, mas não beberão de seu vinho. As palavras cortavam como lâminas, revelando verdades que todos sabiam, mas ninguém queria admitir.
Era como se Amós estivesse arrancando o véu que escondia a podridão do reino. Ele falava com uma força que não vinha dele, mas de Deus, e cada frase parecia ecoar por dentro das consciências de quem ouvia. Alguns se entreolharam, incomodados. Outros sussurravam, tentando diminuir a importância daquele homem simples. Mas Amós continuava, imperturbável. Ele sabia que sua mensagem era um aviso, um último chamado para que Israel mudasse seus caminhos. E as palavras dele, embora difíceis de ouvir, eram apenas o começo. Enquanto as palavras de Amós ainda ecoavam pelas ruas de Samaria, algo mais profundo começou a acontecer. Deus não apenas deu a ele palavras para falar, mas também imagens que falavam por si mesmas, como visões vivas que pulsavam diante de seus olhos. A primeira veio como um campo verdejante que parecia próspero e cheio de vida. Mas, de repente, uma nuvem de gafanhotos surgiu, devorando tudo no caminho. Não sobrava nada, nem alimento, nem esperança. Amós sentiu o peso daquela cena. Ele sabia o que significava. Israel estava à beira de perder tudo. Amós não pôde conter o clamor. Ele intercedeu, pedindo que Deus tivesse misericórdia, que não destruísse completamente o povo. E por um instante parecia que Deus tinha ouvido. Mas as visões continuaram. Na próxima, o fogo surgiu, não um fogo comum, mas algo que consumia até os abismos, secando os rios e queimando a terra até as raízes. Era assustador, quase sufocante, como se Amós pudesse sentir o calor em sua pele. Outra vez ele clamou, implorando por clemência, mas Deus estava mostrando a gravidade da situação, algo que não podia mais ser ignorado. A terceira visão era estranhamente simples, mas carregada de significado. Amós viu Deus segurando um prumo, aquele pequeno instrumento usado por construtores para garantir que um muro fosse erguido reto. Mas o prumo estava nas mãos do Criador e ele o usava para medir Israel. A mensagem era clara. O povo estava torto, desajustado. Deus, o construtor do universo, não toleraria um edifício moral prestes a desabar. As palavras de Amós eram como um machado, cortando as raízes da arrogância de Israel. E isso incomodava muita gente. Entre os que se sentiam ameaçados estava Amazias, o sacerdote de Betel. Ele era um homem poderoso, alguém que representava a religião oficial do reino. Para Amazias, o templo de Betel era mais do que um lugar de adoração. Era um símbolo de controle e prestígio. Mas agora, aquele profeta vindo do sul estava abalando as estruturas, denunciando tudo como falso e corrupto. Amazias sabia que precisava fazer algo, e rápido. O sacerdote tentou desqualificar Amós de todas as formas possíveis. Primeiro, enviou uma mensagem ao rei Jeroboão, alertando que as profecias de Amós eram perigosas. Ele dizia: Amós está conspirando contra você. Suas palavras são insuportáveis para o povo. Amazias queria fazer parecer que o profeta era uma ameaça política, alguém que estava semeando revolta no reino. Mas Amós não se intimidava. Ele sabia que sua missão vinha de Deus e não das mãos dos homens. Quando a pressão política não funcionou, Amazias confrontou Amós diretamente. Ele tentou desdenhar dele, como se suas origens humildes fossem motivo de desprezo. Vá embora, vidente, disse Amazias com desdém. Vá profetizar em Judá. Aqui em Israel você não tem lugar. Mas as palavras de Amós eram como uma rocha inabalável. Ele olhou para Amazias e respondeu com firmeza: Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boiadeiro, cuidador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e disse: Vá e profetize ao meu povo Israel. Era uma declaração poderosa. Amós não estava ali por escolha própria, nem por ambição. Ele foi enviado, e nada, nem mesmo Amazias, poderia desviá-lo de sua missão. Mas as tensões continuavam a crescer.
A oposição ao profeta era cada vez mais forte e o povo começava a se dividir entre os que o rejeitavam e os poucos que se atreviam a ouvi-lo. As palavras de Amós, tão afiadas quanto lâminas, continuavam a ecoar pelos palácios e mercados de Israel. Ele se levantava nas praças e dizia coisas que ninguém tinha coragem de dizer. Um dia, olhando diretamente para os ricos comerciantes que se exibiam com suas túnicas caras, Amós começou a falar com um tom que misturava indignação e pesar. "Vocês, vacas de Bazã", ele disse, referindo-se às mulheres e homens da elite de Samaria. Era uma metáfora ousada, quase provocativa, comparando-os às vacas gordas que pastavam na região de Bazã, conhecidas por sua opulência. Eles viviam no conforto, mas às custas da exploração dos pobres. Amós descrevia cenas de ganância e opressão com uma clareza impressionante. Ele falou de balanças desonestas nos mercados, de comerciantes que diminuíam a quantidade de trigo vendida enquanto aumentavam o preço. Disse que até o lixo do trigo, que deveria ser jogado fora, era vendido para os mais pobres como se fosse alimento. E não parava por aí. Com uma voz firme, ele apontava o dedo para os líderes religiosos que faziam grandes cerimônias nos altares de Betel e Gilgal, mas cujos corações estavam distantes de Deus. "Eu odeio, desprezo suas festas religiosas", proclamou Amós, e o choque era palpável. Ele dizia que os sacrifícios e canções que enchiam o templo eram inúteis, porque não vinham de um coração justo. Em vez disso, ele clamava: "Corra o juízo como um rio e a justiça como um ribeiro perene." Era uma imagem poderosa, uma metáfora que comparava a verdadeira vontade de Deus a um rio caudaloso, que purifica e renova. O silêncio das multidões, às vezes, era interrompido por murmúrios desconfortáveis ou por risadas nervosas. A mensagem de Amós estava ficando insuportável para os poderosos, mas ele sabia que precisava continuar. Havia mais a ser dito, mais a ser revelado. Amós continuava a falar, mesmo diante da resistência. Ele sabia que suas palavras eram duras, mas também sabia que Deus nunca enviava um aviso sem uma promessa de esperança. No meio de suas profecias sobre destruição e juízo, Amós começou a revelar algo diferente. Ele falou de uma restauração, de um tempo em que as coisas seriam colocadas no lugar. Era como se, em meio à escuridão de uma noite sem estrelas, ele mostrasse um lampejo de luz no horizonte. "Naquele dia", dizia ele, "levantarei a tenda caída de Davi." Era uma visão cheia de significado. A tenda de Davi, um símbolo de um tempo mais simples e de uma relação mais pura com Deus, seria restaurada. Não seria um templo de pedras frias, mas algo vivo, cheio de vida e comunhão. As palavras de Amós pintavam imagens que tocavam o coração, mesmo dos mais endurecidos. Ele falava de vinhedos cheios de frutos, de campos férteis, onde os grãos seriam tão abundantes que os ceifeiros mal conseguiriam acompanhar. Os dias de fome e escassez seriam substituídos por um tempo de celebração e fartura. Mas não era só isso. Amós também falou de um povo reunido. Aqueles que tinham sido dispersos, que haviam perdido suas raízes, seriam trazidos de volta. Eles reconstruiriam as cidades destruídas, plantariam jardins e viveriam em paz. Era uma promessa que parecia impossível para muitos. Afinal, a realidade diante deles era de desigualdade, opressão e iminente juízo. No entanto, as palavras de Amós eram como uma semente plantada em terra dura, esperando o momento certo para germinar. Mesmo enquanto Amós trazia essa visão de esperança, ele sabia que a resistência continuava a crescer. As pessoas estavam inquietas, os poderosos mais irritados. E enquanto ele falava sobre um futuro distante e restaurado, a realidade imediata era de perigo e incerteza. Sua missão estava chegando a um ponto crítico, e o silêncio que se aproximava parecia ainda mais assustador que suas palavras.
Depois de tudo que foi dito, depois de todas as visões compartilhadas e as verdades proclamadas, Amós começou a se afastar do centro das atenções. Sua missão parecia estar chegando a um fim, mas não porque ele havia desistido ou perdido sua força. Era como se, de alguma forma, ele soubesse que já havia dito tudo o que precisava dizer. As palavras que um dia rugiram como um leão, agora davam lugar a um silêncio que carregava um peso maior do que qualquer discurso. O povo que o ouviu ficou dividido. Alguns ainda discutiam as suas palavras, tentando entender o que significavam aquelas promessas e advertências. Outros, especialmente os poderosos, preferiram fingir que nada daquilo importava. Quem é ele, afinal? Diziam uns aos outros, tentando desmerecer o profeta que voltava aos caminhos de Judá. Mas a verdade é que o impacto de Amós já estava gravado. Suas palavras continuavam a ecoar, como ondas que não podiam ser contidas. A ausência de detalhes sobre os últimos dias de Amós só aumenta o mistério. Ele simplesmente desaparece das páginas da história, sem deixar registros de como terminou sua vida. Talvez tenha voltado para os campos de Tecoa, para cuidar de suas ovelhas e das figueiras, vivendo os dias que lhe restavam em paz. Ou talvez tenha continuado a proclamar sua mensagem, mesmo que em lugares onde poucos pudessem ouvi-lo. O que sabemos é que o silêncio que se seguiu não foi um fim, mas um intervalo. Era como se sua ausência fosse parte do plano, um espaço deixado em branco para que o povo refletisse e decidisse o que fazer com tudo o que havia sido dito. Mesmo assim, a história de Amós não se apagou. Suas palavras permaneceram vivas, passando de geração em geração, como um lembrete do que significa justiça, integridade e a coragem de obedecer ao chamado de Deus. As palavras de Amós, ainda que inicialmente rejeitadas por muitos, continuaram a se espalhar como sementes lançadas ao vento. Sua mensagem, embora simples em sua essência, continha um poder tão profundo que não podia ser ignorada. Cada frase carregava a força de uma convicção que vinha diretamente de Deus. Ele não foi um homem comum, mesmo sem títulos ou linhagem profética, deixou uma marca que atravessou gerações. Era como se sua história ecoasse para além de sua própria vida, sempre desafiando e inspirando. Com o passar do tempo, as verdades que Amós proclamou se tornaram impossíveis de serem esquecidas. A imagem do prumo, do rio de justiça, das vacas de Bazã, todas essas metáforas se gravaram na memória do povo, funcionando como espelhos para uma sociedade que precisava desesperadamente de mudança. E não apenas em Israel, mas em qualquer lugar onde a injustiça e a hipocrisia ameaçassem obscurecer a vontade de Deus. Amós nos mostrou que a verdadeira adoração não está em cerimônias grandiosas ou em templos decorados, mas na justiça fluindo como um rio, na retidão sendo praticada como um estilo de vida. Sua voz se levantou para aqueles que não tinham voz, para os pobres e oprimidos, que eram explorados pelos poderosos. Ele personificou a coragem que nasce do chamado de Deus, a coragem de dizer a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvi-la. Até hoje, o legado de Amós vive, não apenas em suas palavras, mas em cada ato de justiça, em cada gesto de bondade que reflete o coração de Deus. Sua história é um lembrete de que a transformação começa em lugares inesperados, muitas vezes com pessoas comuns. E enquanto refletimos sobre sua vida, nos perguntamos: o que estamos fazendo para que o rio de justiça continue fluindo? Talvez, como Amós, estejamos sendo chamados a algo maior, algo que exige coragem e fé para que seja cumprido. E assim, sua história se entrelaça com a nossa, convidando-nos a ouvir, agir e transformar o mundo ao nosso redor. A história de Amós termina como começou, sem grandes alardes, mas com uma força que transcende o tempo. Ele era apenas um pastor,
um homem de mãos calejadas e pés marcados pela poeira do trabalho no campo, mas foi escolhido para carregar uma mensagem que abalaria um reino. Não por sua eloquência ou posição, mas por sua obediência e fé. E é isso que torna sua trajetória tão poderosa. Amós nos lembra que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Das colinas de Tecoa às praças de Samaria, Amós carregou uma lição que ecoa até hoje. A verdadeira adoração a Deus está nos atos de justiça e bondade. Não importa quantas canções cantamos ou quantos altares construímos. Se o nosso coração não for reto e nossas ações não forem justas, tudo isso é vazio. Ele nos ensina que a fé não é algo confortável, mas um chamado para enfrentar as realidades mais difíceis, mesmo que isso signifique se opor ao que é popular ou conveniente. Além disso, Amós nos desafia a enxergar os invisíveis. Ele falou pelos pobres, pelos oprimidos, pelos esquecidos. Ele nos mostrou que ignorar a injustiça não nos isenta de nossa responsabilidade. Pelo contrário, nos torna cúmplices dela. Seu clamor por um rio de justiça e um ribeiro de retidão não foi apenas um grito para Israel, mas um chamado para todos nós, em qualquer tempo ou lugar. E talvez essa seja a maior lição de todas. Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar, para cumprir seus propósitos. A única exigência é que estejamos dispostos a ouvir e a agir. Assim como Amós, podemos ser uma voz para aqueles que não têm voz, um canal para a justiça fluir. A pergunta que fica é: estamos prontos para dizer sim ao chamado, mesmo que isso nos leve por caminhos difíceis? Porque, como Amós nos mostrou, é nesse sim que as histórias que realmente importam começam. Se você gostou da história do profeta Amós e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.